Durante esta série, você está conhecendo a beleza, os segredos e a importância de cada bioma brasileiro. Uma oportunidade de entender melhor como a preservação dos nossos biomas é essencial para a sustentabilidade e o futuro do nosso país. Já falamos sobre o único bioma exclusivamente brasileiro, conhecido por sua paisagem adaptada a secas severas, a Caatinga. Conhecemos os segredos e a característica da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. Falamos sobre o Cerrado, bioma que possui plantas adaptadas a incêndios e secas, e que abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Você conheceu os segredos do bioma rico em vida aquática e terrestre, o Pantanal. E agora iremos trazer as características de mais dois biomas. Um deles é o mais ameaçado do Brasil. Você sabe qual é? E chegamos a nossos últimos biomas brasileiros nessa série tão especial nesse mês de outubro, aqui no nosso Mais Verde, nosso Manhã TCM. Quem está com a gente nessa caminhada é o professor Diego Natan, professor biólogo da UERN. Professor, chegamos à Mata Atlântica. Professor, para quem está em casa, qual a principal característica desse bioma? Bom dia. Bom dia, Franciele. Olá, todo mundo. Olha só, a Mata Atlântica, ela tem uma característica bem marcante, que ela tem uma extensão territorial muito grande, ela pega desde o sul até o norte, né? Pega ela desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, e ela, digamos assim, é o primeiro bioma que os portugueses viram quando chegaram no Brasil. Então, ao chegar no Brasil ali pelo mar, se depararam com aquela floresta gigantesca ali, que já era justamente a Mata Atlântica, e ela tem uma característica muito marcante de como ela está ali em todo o litoral, ela vai pegando ali toda aquela umidade que vem ali do oceano. Então, essa grande quantidade de água disponível para a Mata Atlântica é uma característica marcante para o desenvolvimento das plantas, animais e fungos que ali vivem. Então, nós falamos antes, né, a Caatinga, o Cerrado, que a água é um fator-chave limitante. Aqui na Mata Atlântica não, a água é muito disponível. Então, essa realmente é uma característica muito marcante. Professor, agora falando na questão das ameaças, né? Por que esse bioma é um dos mais ameaçados do Brasil? Isso é muito interessante porque, como nós falamos, né? Foi a primeira floresta que foi encontrada aqui no Brasil. Quando foram chegando ali, os portugueses foram chegando. Então, a expansão urbana começa ali. Então, todas as cidades foram sendo fundadas, principalmente nessa região de Mata Atlântica, e hoje nós temos aí mais de 70% da população brasileira vivendo nessa área desse bioma de Mata Atlântica. Então, são mais de 120 milhões de pessoas vivendo nessa região. Então, com o passar dos anos, ano após ano, ela vem sendo cada vez mais devastada para a urbanização, para a plantação, né, de diversas culturas, principalmente a cana-de-açúcar, muito explorada na região, e também da pecuária. Então, ela hoje, né, e não só de hoje, mas de muito tempo, a Mata Atlântica ela vem sendo explorada principalmente para o uso urbano, né, para o uso das populações urbanas. Agora falando em território, né? A Mata Atlântica começa em qual estado no Brasil e termina em qual estado? A gente falando nessa questão de localização, de espaço geográfico. A Mata Atlântica ela inicia ali
no Rio Grande do Sul e vem até o Rio Grande do Norte. Então pega todos esses estados aí e muitas das nossas capitais estão nessas regiões, né? Pega todos esses estados e várias dessas capitais estão localizadas aí. Professor, agora falando nos animais, né, que estão presentes nesse bioma, quais são eles e também se tem algum animal que já está em risco de extinção? Como a Mata Atlântica ela guarda uma mega diversidade muito grande, então ela tem vários animais adaptados a essa localização, a esse bioma. E dentre eles, alguns são bem conhecidos, já falamos aqui porque eles acabam explorando outros biomas, né? A onça pintada, por exemplo, que inclusive está em risco, ameaçada de extinção. Nós temos aí o mico-leão dourado também, que está em risco também. O macaco prego, tem alguns tipos de tucanos, alguns tipos de beija-flores que só existem ali na Mata Atlântica. O tamanduá-bandeira, ele acaba também ingressando ali um pouco na Mata Atlântica, e temos vários outros mamíferos, répteis e anfíbios que estão também em risco de extinção, justamente por causa dessa devastação que vem acontecendo, por esse desmatamento. Então os animais vêm perdendo o seu habitat, né, vêm perdendo a sua casa, digamos assim, e com isso eles acabam entrando nesse risco. Bora falar agora das plantas que fazem parte desse bioma, né? A Mata Atlântica. Professor, quais plantas são essas para a gente ter noção, para quem está em casa entender melhor desse bioma? Água não é problema na Mata Atlântica. Então, por causa dessa grande quantidade de água, as plantas da Mata Atlântica acabam desenvolvendo características bem marcantes, como, por exemplo, folhas muito grandes, caules muito grandes também. Então, elas têm alturas também bem consideráveis. E aí nós temos uma mata muito alta, né, fechando ali com a sua copa bem fechada, bem sombreada. Isso garante uma maior umidade ali naquela área. E aí as plantas, por ter essa grande quantidade de água disponível, acabam desenvolvendo frutos, por exemplo, muito carnosos. Então esses frutos carnosos que são muito apreciados por toda a população urbana, por toda a população humana e de animais que estão ali presentes. Então, alguns desses frutos, né, que para nós são frutas, né, popularmente falando, que a gente conhece, a jabuticaba, a mangaba, o ingá, o jatobá. Inclusive lá na Mata Atlântica já tem algumas plantas que chegaram por lá, que foram trazidas, né? Por exemplo, a jaca, que é muito comum, mas não é nossa, não é nativa da Mata Atlântica, mas está lá muito bem adaptada nessa região e é muito cultivada também, apreciada, né, pelo seu sabor e suas propriedades. Mas outras grandes árvores que nós temos presentes lá também, que foram muito consumidas, muito utilizadas, né? E são utilizadas até hoje, é o pau-brasil. Então o pau-brasil, ele é o nome, né, do nosso país, já leva aí nessa grande árvore, que é muito utilizada, a sua madeira é muito utilizada e foi muito explorada durante muitos anos. Então hoje já existem aí tecnologias e projetos de restauração de algumas áreas utilizando esse pau-brasil para manter aquela área de Mata Atlântica. Professor, como a ciência está ajudando a preservar esse bioma? A ciência ela vem desenvolvendo aí vários projetos de cunho, principalmente conservacionista. Então a ideia é de que se observe cada vez mais a ecologia desse local, as interações ecológicas entre animais e plantas que ali estão presentes e fungos também. E assim a gente consegue, né, os cientistas conseguem compreender um pouco mais a dinâmica da Mata Atlântica. Compreendendo a dinâmica da Mata Atlântica, a gente vai poder desenvolver outras tecnologias voltadas para a conservação dessas várias interações que possam existir lá. Então, por exemplo, são serviços ecológicos que existem ali, de um polinizador, de um dispersor de plantas, que são fundamentais para que o ciclo se renove naquela mata e que as espécies possam se reproduzir, possam dispersar suas sementes e possam assim manter aquela dinâmica total ali da Mata Atlântica. E também aqui na Mata Atlântica, nesse bioma brasileiro, tem muitos rios que fazem parte desse bioma que desaguam no mar. Professor, quais são esses rios que desaguam no mar e tem passa que fazem parte desse bioma? Então,
essa característica de passar ali na Mata Atlântica vários rios, né, Franciele, tem uma outra importância, porque ao longo desses rios que acompanham, né, todo o território brasileiro, que desaguam ali no oceano, já passando pela Mata Atlântica, eles trazem consigo ali uma grande biodiversidade e características diferenciadas de ecossistemas dentro do bioma. Então nós temos, por exemplo, áreas dentro do bioma que você vai ter uma mata mais fechada, que a gente chama de floresta ombrófila densa, floresta sombreada, é uma floresta mais sombreada. E outras áreas que tem aí uma floresta menos sombreada. Então tem um ecossistema chamado de mata ciliar, que acompanha todo aquele rio que está dentro do bioma. E ao chegar no oceano ali, em algumas localidades você encontra também um manguezal, que está dentro da Mata Atlântica, né? Então, com isso daí você guarda uma importância maior ainda, que é a biodiversidade associada a esses rios que acompanham, por sua vez, o desenvolvimento das espécies que estão ali. Então a gente tem toda uma adaptação, tanto animal, vegetal, como também dos fungos que estão ali presentes, para essas áreas, acompanhando esse deslocamento ali do rio até chegar no oceano. Então é bem interessante porque você vai ter, mesmo a Mata Atlântica sendo muito úmida, nessa região de rio você tem ali uma abertura onde você tem mais luminosidade. Essa luminosidade ali, um pouco mais intensa, vai com certeza contribuir com o desenvolvimento daqueles animais, aquela biodiversidade que ali estão presentes. Professor, então esses rios fazem parte desse bioma e sempre todos eles desaguam no mar, né? Nesses rios, quais as espécies de animais que fazem parte dos rios que fazem parte do bioma? Então, esses animais aí, você vai ter também, além de répteis, anfíbios, né, que estão associados diretamente àquela floresta ali, mas o rio tem uma característica, né, marcante ali dessa água doce que está ali, uma água doce corrente, que está indo em direção ao mar. Então, esses organismos ali também, vamos encontrar também vários peixes associados à Mata Atlântica também. Além desses peixes, nós temos aí também uma grande quantidade de invertebrados, que são aqueles animais que o pessoal não gosta muito quando chega assim em determinadas florestas, né? São mosquitos, são aranhas, são insetos borboletas, né? Insetos de uma maneira geral, aranhas são aracnídeos e por aí vai. Então, quando a gente vai para uma mata mais fechada, a ideia é que você já fica logo ali se coçando, achando que tem aquele muito bicho chegando ali. Então, essa umidade trazida por esses rios que estão presentes ali na Mata Atlântica, associada à conservação dessa umidade pelo dossel que as plantas fazem ali, pelo dossel das plantas, né? Então, auxilia o desenvolvimento desses vários animais ali da Mata Atlântica. E agora vamos falar sobre um bioma que ele é exclusivo do estado brasileiro. Professor, chegamos ao Pampa, né? Para quem está em casa, quais as características principais deste bioma? O Pampa, né, é um bioma exclusivamente lá do Rio Grande do Sul. Ele também é conhecido como Campos Sulinos, né? Na verdade, assim, ele é do Rio Grande do Sul, exclusivamente do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Mas ele ainda tem um pouquinho ali no Paraguai. Então ele pega ali um pouquinho o Paraguai e Rio Grande do Sul, mas no nosso país, então ele é bem exclusivo. E ele tem uma característica bem marcante, porque ele é considerado ali um bioma que tem mais uma vegetação mais rasteira. Por isso que ele é chamado de Campos, o Campo Sulino. Então, essa vegetação mais rasteira nessa localidade acaba guardando por si só uma adaptação a um período que é seco, um período que é chuvoso, um período que é mais gelado, né? Então a gente vê muito em alguns jornais momentos em que o Rio Grande do Sul está passando uma geada. Então essa vegetação e os animais que ali estão presentes guardam aí, conservam essa adaptação de sobreviver nesse ambiente com alguma variação bem proeminente aí da temperatura, por exemplo. Professor, e por que esse bioma ele é muito propício para a pecuária?
Ali, como é uma região mais aberta, digamos assim, é um bioma mais aberto, onde a gente tem poucas árvores ou árvores mais espaçadas, como o próprio nome já diz, né? Ele é um campo, então facilita bastante para quem está trabalhando ali com a pecuária ou mesmo com a agricultura, de você utilizar toda aquela área para exploração mesmo naquela área ali para os animais, os bois, enfim, e também para algum tipo de monocultura. Então, acaba-se que você gasta menos para manter aquele ambiente ali ou para transformar aquele ambiente para a criação de bois, vacas e também de monocultura. É uma característica interessante para quem está utilizando o bioma, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. Por quê? Porque dessa forma você facilita uma degradação do bioma. Então, associada a essa degradação, vem aí a questão da influência negativa naquela biodiversidade. Então, alguns animais e plantas vão sofrer muito com aquela antropização, né, que a gente chama de as ações humanas de devastação. Seria até queimadas também, que podem ser utilizadas, ou mesmo a supressão da vegetação. Então, a partir dessa devastação, aqueles animais e plantas vão perdendo espaço. Principalmente, vamos falar primeiro das plantas. Então, as plantas vão perdendo aquele espaço e os animais que estão associados àquelas plantas vão perdendo espaço consequentemente ou secundariamente. Dessa forma, o bioma vai ficando mais pobre em biodiversidade. Professor, agora falando em animais, né? Quais são os animais que são principais, que habitam, digamos assim, este bioma? Os animais que estão presentes aí nesse bioma, alguns inclusive uma especificamente é bem conhecida, principalmente a criançada, que é a ema. Então tem até algumas músicas voltadas aí para esse animal. Então tem a ema, tem o perdigão, que a gente ouve muito falar em perdigão na Páscoa, né? Mas é um pássaro que está lá também, que é consumido, né? O perdigão, tem o perdiz, a gente vai ter também ali o pica-pau do campo, a gente tem o sabiá do campo. Então muitas dessas aves, lá é uma região muito propícia assim para aves, mas também tem alguns répteis e alguns anfíbios que estão presentes ali, mas principalmente aves, por ser uma área mais aberta, essas aves acabam consumindo muito o que essas gramíneas, porque em relação à vegetação, o que nós temos lá muito são gramíneas, são essa vegetação mais rasteira, então os seus frutos e sementes são muito consumidos por essas aves, que acabam vendo, né, de longe essa vegetação que pode consumir, e até pequenos roedores que vivem também nessa região, como por exemplo alguns tipos de preá que vivem lá nessa região, então aquelas aves de rapina também vão poder consumir esses animais. Professor, e quais são as ameaças desse bioma? Então, Franciélio, em relação à questão de pelo bioma, né, ser mais aberto, ele acaba facilitando muito, acaba sendo mais fácil para quem trabalha nessa parte da agricultura não sustentável ou da pecuária não sustentável, de devastar o bioma, retirar aquela vegetação nativa para a plantação de monoculturas que vão ali suprir aquela pecuária, que vão suprir ali também uma monocultura específica. Então, assim, a questão das queimadas e supressão da vegetação. As queimadas que vão auxiliar ali nessa supressão também, mas pode ser também alguns locais que você tem ali árvores ou arbustos que vão ser arrancados para justamente cultivo ou utilização da área. Chegamos ao fim dessa série especial sobre os biomas do Brasil. O professor Diego sempre com a gente nessa série tão especial. Professor, nosso muito obrigado, tá? E para a gente encerrar aqui, qual mensagem você pode deixar para quem está em casa sobre a preservação desses biomas, professor? Eu que agradeço, Franciélio, agradeço a todos que nos acompanharam durante esse mês, e eu gostaria de deixar uma mensagem aqui em relação a todos os biomas brasileiros, que é uma mensagem simples. Cada pessoa pode fazer a sua parte. Qual a minha parte, Franciélio? O que é que eu posso fazer para conservar qualquer um desses biomas? Eu posso levar a ideia de que cada bioma tem a sua importância. Então, isso por si só já é uma contribuição minha. Então, quando alguém estiver falando assim, vamos devastar isso aqui para a gente construir mais casas, ou construir, ou fazer isso, ou fazer aquilo.
Então, a ideia é que a gente traga a importância desse bioma para toda a dinâmica do nosso país. Então, todos esses biomas eles estão interligados e eles são necessários para que a gente tenha ali um ritmo de chuva constante ao longo de cada ano, para que a gente tenha a questão das frutas que nós consumimos, das sementes que nós consumimos, porque dependemos dos serviços ecossistêmicos que esses biomas oferecem. Então eu posso minimamente aí divulgar. Então, divulgar a importância de cada bioma, cada pessoa pode fazer isso. Outra situação que a gente pode fazer também é a conscientização do consumo consciente, né? Ficou meio redundante aí, mas outra questão que a gente pode fazer seria o consumo consciente. Então, internalizar e divulgar isso, passar de geração em geração, a ideia da gente só consumir aquilo que é necessário e a ideia de descartar bem os nossos resíduos sólidos, porque esse lixo que a gente está vendo aí sendo produzido de uma forma muito intensa, esse lixo ele vem acabando aí poluindo esses vários biomas e essa poluição acaba trazendo também uma perda aí na biodiversidade, porque por exemplo, um plástico que eu derrubo aqui, que eu jogo aqui no meio, ele vai ali, chega em algum local e algum animal come aquele plástico ou ele vai ficar preso naquele plástico. Enfim, isso a longo prazo, isso pode trazer consequências gigantescas. Então vamos aí divulgar a importância do bioma, conscientização do que a gente está consumindo e viver bem em cada um desses biomas. Obrigado, professor. E para você de casa, nosso muito obrigado também. Espero que você possa ter aprendido bastante sobre os biomas e também a preservar os nossos biomas do Brasil. Tchau, pessoal!